Eu vou ser franco contigo. Na época, tinha o Monark e o Igor, né? Eu vou ser franco com você, eu gostava mais do Monark. Eu não gosto do Bial. Eu acho o Bial um cara elitista. Ao contrário do Jô Soares. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu. Buceta também. Caralho, essa foi a única pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem, já reconhecem todo esse contexto, é gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional, situado na nossa querida São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E antes de passar a bola literalmente para o nosso convidado da vez, eu preciso fazer aqueles pedidos super necessários para que o nosso projeto continue caminhando com as próprias pernas, que é o que? Se inscreve no nosso canal, dá o like, ativa a notificação. Isso acaba dando um recadinho aí para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante e ao mesmo tempo, por consequência, informa os nossos apoiadores que vale a pena continuar acreditando nesse conteúdo 100% independente. E aqui estamos hoje, eu estou de frente para um convidado do âmbito nacional e o que nos deixa muito orgulhosos de conseguir trazer uma figura como o Rogério Skylab. Tudo bom, Rogério? Tudo bem, tudo bom, tranquilo. Bom. Muito obrigado por ter topado trocar essa ideia conosco. O nome do programa é Os Papos. Os Papos, olha os papos. Sabe que isso é uma gíria muito nossa, que geralmente assim, o cara falou alguma bobagem, olha os papos desse cara. Olha os papos. Olha os papos desse cara. Sabe? Então a gente acabou pegando para ter essa identidade. Tudo tranquilo, os papos tá tranquilo. Porque você está falando de piá, né? Aqui no mar, e tem muitos termos no Rio Grande do Sul que no Rio de Janeiro a gente não usa e às vezes nem sabe. Eu não sabia que piá era criança, né? Talvez se eu tivesse lido Érico Veríssimo, talvez eu soubesse alguma coisa, mas eu não li muito Érico Veríssimo. Mas eu acho que o textual ele é mais guri, né? Eu acho que é mais convencional, é mais o guri. Mas tem o piá, eu acho que Paraná utiliza piá, se eu não me engano também. Mas é uma coisa sulista de fato. É uma coisa sulista. E, Rogério, a gente está aqui, graças também a alguns apoiadores que nos mantêm, né, de pé, podemos dizer assim, literalmente. A gente tem toda essa leva de câmeras aqui que nosso querido Anderson Cabelo, que faz a nossa edição, veio mais cedo aqui para montar, graças à ATP Global, nosso grande parceiro. Então a gente tem câmeras que gravam em 4K, graças a essa parceria, o que nos deixa também lisonjeados e felizes. Além dela, nós temos também aqui na frente, tu atravessar a rua, existe a La Máfia Barbearia, que é uma barbearia muito bacana. Olha o nosso querido aqui, ó, celular. Não tirou do silencioso. É novo, é só o número 87 de gravação, a gente está aprendendo ainda. E, então, nós temos Atravessa a Rua, que estamos na frente da La Máfia Barbearia, que é um espaço muito bacana, com um tratamento muito especial, muito dedicado. E, além de tudo, eles têm ainda o percentual de 15% de desconto até o final de junho, terças e quartas. Quem diz que acompanhou a gente, então quem é da região aqui viu o nosso episódio, chega ali, ganha um desconto e ainda por cima tu sabe que o homem hoje moderno, né, ele tá se desvencilhando de alguns paradigmas, algumas questões. Ali tu termina a barba, ele faz até uma massagem no teu rosto com um mecanismo. Então, dá cervejinha? Tem um choppzinho, então tem todo um tratamento que antigamente não, barbearia é uma coisa mais ríspida, mais rígida. Vai ali a 10 minutos, vai embora, tu não pode nem escolher teu corte, sabe? Antigamente tinha essa coisa aqui, agora mudou e é muito bacana que a La Máfia acredita no nosso projeto, assim como nós sairemos, vocês estão vendo aqui, ó, tem o Rogério está tomando um café, isso porque a gente está gravando de manhã, ou seja, estão botando um adoçante aqui de costas, porque eles ainda não estão nos pagando. Então a gente vai sair daqui e vamos no Galeto do Marquês, nosso outro patrocinador e último também, que tem uma gama de produtos muito diferente. De noite tem uma pizza na pedra que a gente costuma trazer para os nossos convidados, como a de manhã hoje a gente acabou não conseguindo trazer uns petiscos para o Rogério, mas se tudo der certo a gente vai sair daqui, vai levar ele lá, nós vamos comer um galetinho, uma polentinha, que é especial nosso querido Kiko. Então, dado todo esse serviço, estou parecendo um Milton Neves, assim, uma coisa, né, diferente, vamos diretamente para o papo. E Skylab veio para cá. Ele disse que eu fui buscar o Rogério no hotel a terceira vez em Porto Alegre, correto? Mas a primeira para fazer um show. A primeira não foi show.
A primeira foi o lançamento do meu livro, né? Um livro de poesias chamado Debaixo das Rodas de um Automóvel, que foi lançado pela editora Rocco. Então eu lancei esse livro aqui em Porto Alegre, trazido por um escritor gaúcho chamado Paulo Scott. E aí eu fui no Ocidente fazer uma leitura desses poemas. Ah, o Ocidente, que é um bar que ainda está em ativa, né, Vini? Eu acho que tá em ativa, é um bar que ainda sobrevive, digamos assim, com essa identidade de Porto Alegre. E como é que tem sido o trato do gaúcho contigo? Não, o gaúcho ele é muito carinhoso comigo, gosta muito do meu trabalho. Eu até falei outro dia, no outro podcast, que eu me senti angustiado de vir a morrer sem nunca fazer um show em Porto Alegre. Seria um absurdo, né? Então agora eu já estou mais realizado. Certo. E a gente estava conversando também sobre o fato de que aqui a gente tem alguns costumes mais, uma pegada mais conservadora do gaúcho, né? Mas essa tua primeira visão, esse teu primeiro momento, ele ainda não te deu de encontro disso? O pessoal tem sido mais disruptivo, mais ciente da tua obra? O gaúcho, eu acho que também muito pela minha aproximação com Júpiter, né? Que era um cara que eu tinha uma grande admiração. Eu já falei em outros podcasts que o Júpiter Maçã é o grande rockman brasileiro. É um grande rockman brasileiro. Eu sou uma pessoa muito crítica em relação ao B-Rock. Muito crítico. Porque eu achava que aquela geração dos anos 80 era uma geração mimada, né? Muitos filhos de diplomata, muitos que vêm de Brasília, tudo uma burguesia, sabe, mimada, né? Você vê toda essa turma, Lobão, Cazuza, tudo filhinho de papai, entendeu, cara? Entendeu? Então, assim, esse rock branco, um rock eminentemente branco, né? Ele se desenvolveu nos anos 80, né? Então, e hoje você vê muitos que vêm dessa época no que se tornaram, né? O Traje a Rigor, por exemplo, esse Roger, né? Então, são figuras assim absolutamente conservadores. O próprio Lobão. Eu vou te confessar que em 2018, antes das eleições entre Bolsonaro e Haddad, alguns anos antes, algum tempo antes, eu vi, a internet está aí para não deixar apagar nada, né? Você pode chegar na internet e você vai ver as entrevistas do Lobão com o Olavo de Carvalho. É uma coisa assim terrível, que as pessoas não têm às vezes noção disso. E curiosamente, logo depois, o Lobão veio a produzir um disco que ele muito se orgulha, mas que para mim é um dos piores discos na carreira dele, que é Rigor e Misericórdia. É um disco horroroso, poeticamente horrível, escroto, musicalmente também, sabe? Eu te digo isso porque eu fui muito amigo do Lobão, né? O Lobão, por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro livro, que é o Debaixo das Rodas de um Automóvel, o Lobão teve assim, escreveu um prefácio para o livro, né? Mas era na época que o Lobão falava do MST. Né? Houve um determinado momento que houve uma lavagem cerebral, né? E ele completamente chegou para o lado da direita, entendeu? E a que tu atribui essa mudança mental desses caras? Não sei. Agora, eu vendo os últimos podcasts dele, eu tenho cada vez me desgostado mais. Não fala mais com ele? Não. E venho me desgostando cada vez mais, porque é uma pessoa extremamente narcisista. Você vê um podcast com o Lobão fala, eu fiz isso, fiz aquilo, a vida cheia de aventura, né? Como um romântico, cheio de aventura, mas assim, pouca reflexão, entendeu? E um compositor mediano. Né? É lógico que ele fez sucesso com Me Chama na rádio e tal. O fato de ser sucesso na rádio não significa porra nenhuma. É um compositor mediano, mas você ouvindo ele falar, você tem a sensação de que ele é um gênio da música brasileira. Não é, entendeu? Então, assim, extremamente narcisista, entendeu, cara? E cada vez mais eu tenho visto
os podcasts dele e cada vez mais eu tenho me desgostado dele. E é complicado, né, cara? Porque como é que você vai desdizer, por exemplo, todo o flerte que ele teve com o Olavo de Carvalho? Não dá para desdizer, entendeu, cara? Eu acredito até na evolução das pessoas, né? Eu me lembro do Reinaldo Azevedo cacetando o PT, cacetando Lula, era um inimigo número 1. Hoje o Reinaldo Azevedo é um primeiro defensor do PT. Eu acredito que as pessoas possam evoluir, eu acredito que as pessoas possam mudar de ideia, de opinião, entendeu? Mas assim, a gente sempre fica com um pé à frente, outro atrás, né? Por exemplo, esse Felipe Neto, grande influenciador, o que esse cara batia no PT, o que esse cara batia na Dilma era impressionante. Era um moleque, né? Era um moleque falando aquelas completamente despolitizado. Hoje ele mudou. Hoje ele defende a Dilma, pediu desculpa à Dilma, pediu desculpa ao Lula. Hoje ele é um... Eu acredito na evolução das pessoas, eu acredito que as pessoas possam se transformar. Mas a gente sempre fica com um pé à frente, outro atrás com essas figuras, né? Porque você está fazendo comunicação, você está fazendo jornalismo, de uma certa forma. Foi o que eu falei para o Flow. Você tem uma responsabilidade com o seu público, né? Então, por mais que você se arrependa, por mais que você faça uma autocrítica, e é importante que você faça uma autocrítica, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, entendeu? Porque você pode comprometer toda a sua história. A gente estava conversando aqui em off antes de começar a gravação, justamente sobre esse detalhe, né? O Vini Brito, nosso parceiro, está aqui hoje acompanhando, um grande amigo, e ele comentou sobre isso, sobre o fato de que tu deu um recado naquela entrevista que talvez tenha aberto o teu caminho nessa retomada e tua participação em diversos podcasts de todo o Brasil. Tu teria aconselhado indiretamente, se ele tivesse prestado atenção, o próprio Monark. E como é que tu enxerga não só a cena de podcast, como também o fim que tomou o Monark, hoje não podendo produzir mais conteúdo, se tu é a favor dessa que para algumas pessoas pode ser uma espécie de censura, o que tu acha disso? Tem medo, não tem medo, concorda? Bom, primeiro que vamos falar da cena dos podcasts, né? Eu tenho uma relação profunda com os podcasts, né? Eu sou um frequentador de podcasts, eu gosto do podcast. O podcast hoje tem uma função que a antiga mídia televisiva tinha, né? Que é entrar em contato com um grande público. A minha relação é com um grande público, viu, Beck? A minha relação é isso, é com um grande público. Eu me lembro que quando eu comecei a minha vida artística, a primeira coisa que eu queria fazer era entrar no programa do Jô Soares. Por quê? Porque na época, no início dos anos 90, o Jô Soares, através do SBT, não era nem a Globo, tinha uma relação com um público enorme, era um público enorme, é isso que me interessa, né? Hoje em dia, a arte contemporânea, os artistas têm valorizado muito os nichos, né? Tocar para pequenas plateias de 60 pessoas privilegiadas, com cabeça boa, acaba sendo uma perspectiva meio elitista. Você está me entendendo? Eu sempre quis conversar com um grande público, mesmo sofrendo todas as consequências da incompreensão. Eu sou uma das pessoas que mais sou xingado pelos haters através dos TikToks da vida, através do Instagram. Você pode ver lá os comentários dos haters me arrebentando. Então, eu sei disso, eu corro esse risco, mas é isso mesmo, né? Eu sempre dou um exemplo, eu vou lá na história, para falar do primeiro militante da história do Universal. O primeiro militante da história universal se chamava Paulo, o apóstolo Paulo, que fundou a igreja. O apóstolo Paulo era o primeiro militante, tanto que um grande filósofo francês, Alain Badiou, filósofo de esquerda, não é nada católico, não. Ele escreveu um livro sobre Paulo, justamente para falar sobre a militância, sobre o papel do militante. Qual é o papel do militante? O papel do militante não é ficar na bolha.
Porque se você ficar na sua bolha, você não é militante. A função do militante é sair da bolha. Então, os filósofos gregos, nas ágoras, né, Platão, Aristóteles, aquela escola toda, o Paulo era motivo de riso. Era debochado, entendeu, cara? Era debochado. O pessoal ria, porque o Paulo acreditava em ressurreição. Isso para os filósofos gregos era um absurdo, entendeu? Então o Paulo era motivo de gozo. Sabe o que o Paulo fazia? Ele morava em Jerusalém, ele saía de Jerusalém e ia para a Grécia discutir com os filósofos. Não tinha medo, não. Ele ia lá e ia discutir com os filósofos, entendeu? Quer dizer, o Paulo é a primeira figura do militante, entendeu? Do cara que sai da bolha para discutir com um grande público, para aceitar o contraditório. O contraditório é muito importante. Vou falar uma coisa que eu nunca falei, porque aconteceu ontem. Dentro do próprio Ministério do governo Lula, a Marina Silva deu uma cacetada. O Lula vai ser esse o governo? Isso daí... As pessoas falaram assim, aí, evidentemente que os inimigos do PT aproveitaram, mas vocês não sabem que a lógica do PT é justamente essa. A lógica do PT é colocar a discussão dentro do próprio partido, dentro do próprio governo. Né? Eu me lembro que em 2002, no primeiro governo Lula, eu falo isso no meu livro Lulismo Selvagem, o Lula criou um primeiro ministério dele, que era uma loucura, porque eram pessoas que, escola ortodoxa, economia heterodoxa, criavam uma salada, e é isso, porque o Lula não tem medo do contraditório, entendeu? Então o fato da Marina Silva ter levantado essa questão no interior do partido, dentro do próprio partido, é a prova inequívoca do que é o PT. O PT não tem medo do contraditório. O PT não tem medo do contraditório. E tu não... Bom, a gente não perdeu o gancho do Monark específico. Tu citou toda essa cena de podcasts. E como é que tu enxerga ou tu não acompanha mais o momento dele? Nunca mais conversou Cara, com ele? eu vou testar uma coisa. A questão do Monark, eu vou ser franco contigo. Na época... Tinha o Monark e o Igor. Né? Eu vou ser franco com você, eu gostava mais do Monark. Porque o Monark era uma pessoa mais livre, entendeu? Só que o Monark tem ele tinha umas coisas na cabeça dele que talvez influenciado pelo MBL, entendeu? E que era assim, era um problema aquilo ali. Entendeu? É tipo lavagem cerebral. E tinha umas coisas assim. Mas assim, no desenvolvimento da conversa, eu adorava conversar com o Monark. Eu sentia o Monark com espírito livre. Só que o Monark tinha umas coisas na cabeça dele que na verdade ele não se abria, ele não sabe. Mas assim, eu gostava mais de conversar com o Monark do que com o Igor, entendeu? E tinha uma coisa legal no Flow que é isso, mais de 5 horas. Teve uma vez que eu participei, eram 5 horas de falação, entendeu? É uma coisa louca, sem ir no banheiro. Radical, entendeu? Eu gostava disso. Tu conseguia ficar 5 horas sem ir no banheiro? Não, ia no tinha banheiro. Ia. Ah, bom, porque os guris sempre me incomodam, porque diversas vezes eu saio correndo no meio do podcast, isso que a gente não passa de 1h20. Então, pensando em 5 horas para mim seria Mas eu não tenho nada contra... Agora, o Monark tem... aí que está o problema. Aí falta leitura, né? Aí falta politização, não é? E o Monark tem que saber que certas coisas ele não pode falar perante uma multidão que acompanha o programa dele. Como, por exemplo, dizer que é a favor da legalização do Partido Nazista. Ele não pode falar isso. Né? Provavelmente, se ele falar isso nos Estados Unidos, não vai acontecer nada. Mas se ele falar na Alemanha, por exemplo, depende do país. Sim. Se ele falar na Alemanha, ele vai sair do estúdio e vai direto para a delegacia. Então ele tem que saber, ele tem que conhecer as leis, ele tem que saber o que ele pode falar, o que ele não pode falar, entendeu? Falta a ele um pouco de politização, entendeu? E é isso que ele não tinha, e aí fazia esses vacilos, né? Ele dizia para mim que ele queria que o Flow fosse uma conversa de boteco. E eu falava, nunca será uma conversa de boteco. Porque numa conversa de boteco, estou eu e você, eu posso falar qualquer atrocidade.
tudo bem, está tudo legal. Diante de uma câmera, uma multidão de pessoas, você não pode falar qualquer coisa. Então não há liberdade de expressão absoluta, não existe isso em lugar nenhum. Não é só no Brasil, não. Em lugar nenhum. Não existe essa liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, né, leva você a pensar que você pode falar qualquer atrocidade. E você não pode falar qualquer atrocidade. Essa aqui é a questão. Tu falou sobre o contraditório e eu vejo que o teu momento talvez ele beba um pouco... Você sabe, eu tô tão feliz, sabe? Porque eu peguei há 2 semanas atrás uma faringite. Ontem eu estava gravando um podcast, eu estava péssimo. O Arthur e o Cosmo. Estava péssimo no podcast e tal, porque a minha voz estava falhando, horrível. Eu tenho show agora no sábado, mas eu estou tão feliz porque eu percebo que a minha voz melhorou. Isso pra mim é muito importante, sabe, cara? Que legal. Então eu falo pra caralho. Minha voz tá boa, eu falo pra caralho. Uma noite bem dormida já te deu um... Não, eu tô tomando remédio, essas coisas. Não, eu tava comentando sobre... Tu cita muito a ambiguidade, o contraditório, e tu comentou que o Monark era um cara que talvez faltasse leitura, falta politização. Tu citou também o fato de que hoje o pessoal te acompanha ou te conhece através de trechos curtos no TikTok, no Instagram, no próprio YouTube, alguns trechinhos bem curtos de tu falando sobre outras coisas, sobre tuas músicas, sobre, enfim, gostos peculiares. De certa forma, isso deu um up, retomou a tua carreira, tu consegue circular mais, tu consegue fazer shows e ter capacidade lotada, mas por outro lado te preocupa que uma nova geração esteja mais rasa, que não esteja buscando esse conhecimento, que não esteja frequentando mais universidades, frequentando, enfim... Você sabe, atrapalhou muito a minha carreira o fato de eu ser uma pessoa ligada à intelectualidade. Isso atrapalhou muito a minha carreira, entendeu? Eu sou formado em filosofia, eu sou um pesquisador, entendeu? Então, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tinha um hábito de estudar quase 6 horas por dia na biblioteca. Isso atrapalhou a minha carreira, cara. Isso atrapalha a minha carreira. Atrapalhou a minha carreira. Eu tenho que te confessar. Tem certas coisas que atrapalham a carreira de uma pessoa. Entendeu? E ultimamente é que eu sei que daqui a pouco eu vou morrer, já tenho uma certa idade, né? Então eu estou desenvolvendo, eu estou retomando coisas que eu deixei de fazer, entendeu? Tipo? Que é fazer muito show. Estou fazendo muito show, entendeu? Estou ganhando um dinheirinho mais, né? E em função disso, tem todo um trabalho de divulgação de show, que o próprio artista faz o marketing, né? Que essa é uma grande mudança através da internet, o próprio artista faz o marketing. Aí o TikTok é uma maravilha, cai como uma luva, né? E eu deixei de ser vagabundo, entre aspas, no sentido de que quando eu era vagabundo, entre aspas, eu trabalhava muito dentro das minhas pesquisas, né, cara? Eu lancei um livro chamado Lulismo Selvagem, que é um livro extremamente pesquisado, né? Em que eu falo sobre os movimentos de rua de 2013, eu falo sobre Putin. É um livro de pesquisa, de estudo, de queimar pestana, de botar a bunda na cadeira, cara, entendeu? Então eu desperdicei muitos anos da minha vida, podendo fazer muitos shows pela minha vida, eu desperdicei muito assim, entendeu, cara? Então é isso que está acontecendo. Né? Eu achei muito legal que o primeiro contato que eu tive, primeiro com o pessoal da Opinião, me passou o contato da sua esposa, né, que hoje é sua produtora também. E eu acho que o pessoal que consome só esses trechos de internet não imagina o que está por trás, que é imagina tu como um cara absolutamente maluco, doidão, que sai por aí participando de orgias a cada chegada e saída. Tu tá com a tua esposa no hotel. Sim, eu falei ontem isso, o garoto me perguntou, qual a tua relação com as drogas? Eu falei, eu não tomo droga nenhuma não, cara. Nunca usou? Não, já usei, mas não tenho. Álcool? Álcool socialmente. Uhum. Não tem relação com droga não, cara. Sabe por quê? Aí eu vou ter que repetir o que eu falei outro dia, mas eu sou obrigado a falar. Eu venho de uma geração ligada ao construtivismo.
Eu não venho de uma geração ligada à literatura beat. O que é a literatura beat? Bukowski, né? Todos aqueles poetas norte-americanos, né? Qual era o ideal de vida? Muita psicodelia, muita droga, muita estrada on the road, né? Muito sexo, né? Talvez um dos primeiros é Henry Miller, né? E eu sempre digo, eu não sou do Henry Miller, eu sou do Henry James, entendeu? Ou seja, eu não sou ligado à literatura beat. E muitas pessoas, às vezes, confundem e falam Bukowski, o Bukowski brasileiro. Não tem relação nenhuma, mal li Bukowski. A minha relação é com os construtivistas. É o construtivismo russo, é Mayakovsky, é Mallarmé, são os pós-estruturalistas franceses. Eu não tenho relação com a literatura beat. Entendeu? Então, esse pessoal, e que muito do segmento do rock brasileiro, o B-rock dos anos 80, bebeu nessa fonte da literatura beat. Então, você vai ouvir Lobão, Cazuza, é muita droga. O segmento do rock foi muito influenciado por esse estilo de vida, que é de muita existência, entendeu? E de pouco trabalho artístico. Isso da construção. A ideia da construção, para mim, é fundamental. Construir o objeto, né? Bauhaus, né? Construir o objeto, né? Então, tem isso, né? O segmento do rock, né? A questão do punk, da atitude, que eu gosto muito. Eu tinha um grupo punk chamado Setembro Negro, lá no Rio de Janeiro. Mas tinha um pouco disso, né? De você viver a existência, né? E o produto artístico não tinha pouca... Né? Eu sou de uma outra linhagem, eu sou do construtivismo, entendeu? Se você perguntar, por exemplo, para um concretista Augusto de Campos, o que ele acha da literatura beat, ele vai descascar, ele não vai dar a menor importância, sacou, cara? Então é isso que eu quero te dizer, sacou? Então eu não tenho muito... É claro, tive contato. Eu tive contato com a droga, evidente, né? Minha geração teve contato com a droga de alguma forma. Mas não foi algo que tenha sido determinante na minha vida, na minha existência. E tem influência da tua família, da tua esposa, no sentido de colocar teus pés no chão, de tranquilizar, ou é uma coisa que partiu de ti mesmo? De mim mesmo. De mim mesmo. Eu venho das antigas, né? Eu sempre gosto de dizer... Mais um cafezinho? Pode ser. Eu sempre gosto de dizer que o meu primeiro livro, né, foi em 1900, o meu primeiro disco foi em 1992, o Fora da Grey. E foi naquele momento histórico em que nós estávamos fazendo a passagem do vinil para o CD. Então eu vivi toda essa época. Eu vivi a época do vinil, comprei muito vinil, meu primeiro disco foi vinil. Depois minha carreira mergulhou no CD, meu trabalho, boa parte da minha carreira. E depois eu mergulhei nos Spotify da vida, né, cara? Entendeu? Então, até fita cassete, eu colecionava fita cassete. Então eu vivi mídias muito diferentes uma da outra, entendeu? E hoje também é uma fonte de renda forte para ti, os royalties assim, que chegam. Até os equipamentos ali, eu me lembrei. Aqui teve os equipamentos, fliperama, essas coisas todas, eu me lembro. Eu vivi tudo isso, cara. O bom de ter uma certa idade é que você passou por todos esses momentos, né? Antes da gente passar para algumas perguntas aqui para nós ir intercalando, eu quero que tu não esqueça de comentar o que tu falou em off para nós, porque tem aquela lendária entrevista tua com o Júpiter Maçã, que tu citou bem no inicinho do programa, e tu falou que teve um detalhe que tu ainda não havia comentado nos outros podcasts sobre o pós-gravação. Ele é uma gravação muito conhecida, muitas pessoas viram diversas vezes, eu sou um dos caras a fazer isso, pelo comportamento do Júpiter, pelas questões. Versão integral. Hã? Versão integral. É. Você viu?
Não, a integral eu não vi. Eu vi só os cortes. Quem viu foi o Vini aqui, que estava aqui conosco. Mas falou uma curiosidade sobre o pós-produção. Primeiro, que de algumas críticas que tu sofreu, né, no período por ter entrevistado ele naquele momento, naquele estado da vida dele. E primeiro, tu sabia que ele estava daquela forma e como é que foi depois, assim, da gravação? A mãe dele parece que ficou muito chateada comigo, sabe? Porque a produção tinha oferecido uísque para ele, né? Sendo que ele... Mas a gente não sabia que ele estava naquele estado. A gente não sabe quais são os problemas pessoais do Júpiter. A gente não sabe, entendeu? O que a gente estava sabendo é que ele chegou meio alterado. Ele estava meio alterado, né? Só isso. Agora, os problemas existenciais, os dramas existenciais que ele estava vivendo, nós não tínhamos consciência disso, né? Se ele não... Muitas pessoas me criticaram o fato de eu tê-lo entrevistado naquele estado, não é? Se ele não quisesse ser entrevistado, nós não entrevistaríamos, evidentemente, que é isso, jamais faríamos essa violência. Só que ele chegou lá, sentou no sofá e começou a falar, e começou a... Entendeu? E aí a entrevista rolou. E eu te digo, te confesso, eu sempre falo isso, o programa Matador de Passarinho no Canal Brasil teve mais de 80 entrevistas com grandes figuras, grandes personalidades da cultura brasileira. Elza Soares, Arrigo Barnabé, Jacques Macalé, só fera, né? Eu te digo, para mim foi a entrevista que eu mais gostei, foi a do Júpiter. Foi, porque é uma entrevista trágica, triste, ao mesmo tempo alegre, entendeu? No final tocou aquela música maravilhosa daquele cara do Pink Floyd, qual é o nome dele? Que ele adorava, o Júpiter adorava ele, que tinha problemas mentais, depois saiu do Pink Floyd, era da primeira formação. Sid Barrett. O Sid, ele era maluco pelo Sid Barrett. E terminou o programa tocando a música do Sid Barrett. Né? E, assim, o programa é lindo, o programa com aqueles silêncios, né? Aquela conversa fiada de Bial fazendo entrevista, aquela conversa burguesa, né? Parece aquela tipo de entrevista burguesa mesmo. E tu não iria no Bial hoje? Ué, se ele me chamasse, eu iria, mas eu já falei publicamente que eu não gosto do Bial. Eu acho o Bial um cara elitista, ao contrário do Jô Soares, entendeu? Eu acho o Bial um cara elitista, um intelectual fajuto. Eu falo isso, é um intelectual de pose, né? Eu sempre falei isso. Agora, se ele me chamar no programa, eu vou. Eu quero falar com um grande público, com a grande mídia, óbvio. Não por ele, pelo público. Não, tu comentou que na saída a produção vai levar o Júpiter pro aeroporto, para que ele retorne. No entanto... O aeroporto impediu que ele embarcasse, tal o estado dele. Então nós tivemos que colocá-lo no hotel, né, para só no dia seguinte ele poder embarcar. Que doideira. E a gente tem algumas pessoas que citaram, achei aqui tem uns perfis incríveis os nomes, é o Garrafa _ D_ de água, 001. Ele falou setlist do teu show, só dá uma pincelada de quais músicas que tu tenha tomado. Isso não, segredo? Isso jamais, setlist eu não falo, jamais falo. Agora você está falando uma coisa muito engraçada, sobre os nicks, né? E eles gostam de botar uns pra sacanear, Você sabe, vai sair. Eu produzo muito, né? Sim. Disco, talvez eu seja um dos artistas que tem uma discografia mais extensa. Eu tenho muito disco publicado e tenho muito disco engavetado que vou lançar ainda. Quantas músicas já compostas? Mais de 500. Mais de 500. E tem uma música que eu compus e que vai sair num disco futuro, que já está pronto, já está gravado, que é uma música cuja letra é só constituída por nicks. Só nicks. Só nicks. Não tem letra nenhuma, é só nicks. Eu vou falando os nicks. Sabe? Só os arrobas, assim. Porque os nicks são muito engraçados. Sim. A gente tá aí, fazer uma pesquisa,
trabalho excelente falando sobre os nicks. Porque no próprio nick tem comentários políticos contemporâneos, entendeu? Tipo, então, quais nicks que tem nessa música ou não pode ainda falar? Não, eu não vou. Eu não vou conseguir me lembrar. Mas eram nicks absolutamente engraçados. Eu não vou me lembrar. Mas assim, a Palmeirinha, falando assim, como é que é aquele do STF? Me esqueci. Mas assim. O Alexandre Moraes? Não, o outro de óculos. Gilmar Mendes? Gilmar Mendes, de aspecto desagradável, os nicks completamente assim, sabe? E que frequentavam as minhas redes sociais. Foi ali que fui pegando os nicks e compondo letras. Eu componho textos, letras, isso é uma boa oportunidade que você me dá, eu componho letras das formas mais, assim, diferentes possíveis. Por exemplo, tem uma música chamada Dedo, Língua, Cu e Buceta, que é a seguinte, olha só, eu faço apenas uma análise combinatória. Eu não faço mais nada, eu não produzo discurso. É muito diferente do rap, né? O rap com aqueles longos discursos, né? Mano Brown, não, é assim, ó. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua, língua no dedo. Cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Língua na buceta, dedo no cu. Dedo, língua, cu. Buceta também. Buceta vezes dedos, 9 fora cu. Língua, língua, língua. Dedo no cu. Dedo de buceta, língua do cu. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. É isso. E uma questão, o cara... É análise combinatória. Não estou produzindo discurso, não tem sintaxe não, cara. Mas e a inspiração é o dia a dia? São as tuas relações? Sim, claro. E ao mesmo tempo fazer experimentações de texto, Por exemplo, tem uma música minha que são números apenas. Foi gravado no disco, não vou me lembrar agora, foi no disco, talvez Skylab 5, não sei. Que é assim, 22 vezes 2, 43, 43 dividido por 6, 91, 91 vezes 6, 82, 82 dividido por 3, 42, 22.951, 83.554, 93.222, 23.400 É só número. Só números. É só número. Gostei dos 9 fora. E é evidente as operações, tudo errado. O resultado sim, tudo eu observei que desde o princípio, mas é uma provocação. É um desejo de sair da narrativa. É um desejo de fugir da narrativa, da sintaxe, entendeu? É poder colocar números, só números. Você está fugindo da narrativa. Nós falando de arroba, tem um aqui que é o amo_gatão. Um bom nick, né? E aí ele perguntou, claro, já querendo lembrar de uma outra música tua, a limpadinha de camarão te lembra tanto uma... Bucetinha. Empadinha de camarão. Empadinha. Eu falei limpadinha. Limpadinha, né? O Júlio 10.0, óbvio, temos números também, já que a gente estava citando os algarismos. E outra coisa, eu trabalho com todo tipo de material. Samba, funk, reggae, punk. Eu trabalho com todo tipo de material. Eu não tenho uniforme, né? Por exemplo, né, o hip hop, ele tem um tipo de uniforme. O punk, ele tem um tipo de uniforme. Né? Eu não trabalho com uniforme. Eu trabalho com todos os materiais possíveis. Eu vou te falar qual é a minha grande referência, que às vezes as pessoas não me perguntam isso. Qual é a sua grande referência? Eu gostava de um artista carioca chamado Damião Experiência. Damião Experiência era um mendigo que vendia discos na rua, assim, no camelô. E ele tinha um trabalho musical interessantíssimo. Eu até escrevi um texto sobre o Damião, falando justamente isso, que o trabalho do Damião é assim, ele trabalha com lixo, é o lixo da história.
né? Então é como se ele fizesse colagem, né? Colagem de vários objetos que ele encontra no lixo, entendeu? Então, quando ele faz essas colagens, essas assemblagens, né? Ele faz essas colagens, não tem mais um discurso narrativo, não tem mais uma sintaxe, é só colagem de elementos contrapostos, entendeu? Que ele encontra no lixo. O meu trabalho está ligado a esse tipo de colagem, entendeu? Que eu capto é o lixo da história, entendeu? Então você vai encontrar reggae, samba, rock, você não vai encontrar uniforme. Você está entendendo? Você não vai encontrar uniforme. Tem uma caixa. Não vai encontrar isso. Você não vai encontrar isso. O meu trabalho é sujo. Eu trabalho com a sujeira, com os ruídos. É isso. Tu citou no podcast de ontem já a tua amizade com o Marcelo Birk, e eu achei curioso que nós estávamos no carro e tu falou, aquele menino que toca um reggae aqui, que era o Armandinho, né? Tu lembrou de uma referência gaúcha como o Armandinho. Tem muito reggae aqui, né? Tem. Quem mais que não nesse caso que tu conhece aqui, mas que tu consome hoje de música? Tu tá em casa, tu não tem muito o que fazer, tu bota um som para rolar, ou tu deixa o silêncio acontecer? Isso daí. A coisa mais que eu tenho escutado ultimamente é o silêncio, entendeu? Porque eu já ouvi tanta música, e eu já fiquei tanto tempo, passei tantas horas em estúdio, que a única coisa que eu quero viver nos meus últimos momentos da minha vida é ouvir o silêncio, entendeu, cara? Entendeu? Porque eu já ouvi muita música, cara. Todo tipo de música que você imagina, entendeu? Interessante. E o Júlio... Como tá? Eu achei que ele estava querendo me interromper o cabelo, que não faz o sinal, não me assusta. O Júlio perguntou se tu considera que a tua fama aumenta muito mais com assuntos polêmicos do que as músicas. Eu não sei, porque assuntos polêmicos, eu não sei. É engraçado. Se você me perguntar qual é a minha música que tem mais views, é O Meu Pau Fica Duro. Então esse tipo de música realmente atrai um público grande, entendeu? Mas eu não faço de propósito, entendeu? O meu método de trabalho é esse, entendeu? Eu trabalho com, é como eu te falei, eu trabalho com lixo da história, né? Então eu tenho músicas que falam de coisas terríveis, né? Falo, por exemplo, eu falo do ronco, é o ronco do capeta que acabou de chegar. Para de roncar, filha da puta. Para de roncar, filha da puta. Entendeu? Eu trabalho com muitos esses elementos. Falo do peido, a importância do peido. O peido alivia, o peido faz bem. Né? Isso dentro do campo da música popular brasileira não existe muito, porque a música popular brasileira é muito séria, é muito política, é muito ideológica, entendeu? E eu trabalho com a sujeira, entendeu? Tu falou do ronco, eu imaginei a minha namorada quando acorda no meio da noite, essa é a reação que ela tem quando eu tô roncando. É mais ou menos isso. E o nosso querido Pedro Elias, vulgo Punch, nosso amigo, mandou uma questão aqui para ti, que é como você se mantém explorando o que nunca foi explorado com tanta frequência? Pois é. Porque você sabe, Beck, eu sou ligado às pessoas. É claro que o meu show é um show muito anárquico, né? Essa sala Viana aí, de Curitiba. Araújo Viana, eu ficava até intrigado. Porra, os grandes artistas, não só os grandes artistas medianos, eles vêm tocar tudo no Araújo Viana, né? Por que me colocaram no Opinião? Mas, cara, o Araújo Viana é tudo cadeirinha, né? E o meu show é muito anárquico, sabe? O meu show é dos corpos se entrechocando, é cantando, é dançando. O meu show é muito anárquico. O meu show não... Eu já fiz show em cadeirinha, em público de cadeira, mas o meu show não é muito de público de cadeira, entendeu? O meu show é um show anárquico, né? Só para você ter uma ideia, isso tem acontecido recentemente, não era no início da minha carreira, mas tem acontecido muito recentemente.
Quando eu termino o show, quando eu estou cantando a última música, o público invade o palco. O público invade o palco, me tira e começa a cantar, cara. Você não encontra isso nos shows, né, cara? E o meu show é muito anárquico, né? Eu falei isso outro dia e achei importante, eu acho importante repetir. O meu público tá ligado, o meu show está ligado ao teatro de rua. Não é um palco italiano. O que é o palco italiano? O palco italiano é você cria o palco e a plateia está lá embaixo. Você cria uma separação entre palco e plateia. São duas coisas. A plateia não, jamais vai poder chegar no palco, no industrial. Essa é a ideia do palco italiano, né? O meu teatro, o meu show, ele procura acabar com o palco italiano. Entendeu como é que é? Ainda que as estruturas sejam de palco italiano, o meu show procura perverter essa estrutura do palco italiano. Por isso, é a minha explicação que eu dou para o público espontaneamente, porque eu não chamei e não chamo, e nem quero que no Opinião façam isso. Digo logo, não vai dar tempo para você mostrar. Mas se você pudesse botar, não entre no palco, porque se entrar no palco, eu vou me fuder, vou ter que pagar multa por Opinião. Não é legal, entendeu? Tem teatros que não gostam disso, tem casa noturna que não gostam disso. Então essa anarquia, às vezes, tem que ser contida. Tá me entendendo? Tem que ser contida. E tu desce do palco pós-show pra... Já desci. Um dia eu me lembro que eu fiz um show em Recife, no Rec Beach, e desci. Foi uma experiência muito legal, foi uma experiência bacana. Mas normalmente não. Quem tem que subir é o público, não é o artista. Mas não no Opinião, numa próxima. Opinião, não faça isso, porque eu vou me fuder, não façam isso. Por falando em bobagens, o Leandro Boarim mandou uma aqui. Quando você toca uma punheta, você lava suas mãos antes ou depois? Antes e depois ou nem antes nem depois? Essa é uma música. É uma música. Tá bom, eu não falo set list, porque o set list é sempre um segredo. As pessoas vivem pedindo. Te pedem? Pedem. Você vai cantar o que na Opinião? Você vai cantar o que na Opinião? Eu não falo isso. Vai e veja. Vai e veja. Mas vou então já dar esse... Spoiler. Essa música vai ser... Vai ter. Essa música vai... E a resposta pra ela? Nossa, forte, né? E quando você estupra sua filha, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? Foda, essa música é foda. É um soco no estômago. Essa é foda, um soco no estômago. Mas aí ela tem uma crítica social intrínseca. Tudo, obviamente. né, cara? Tudo que eu faço, né? Tudo. Se você analisar por esse viés, tudo, né? Tudo. Você pretende gravar mais álbuns usando o gênero rock? Eu não sei, você está me dando a oportunidade de falar uma coisa que eu raramente falo. Eu estou querendo terminar minha carreira, produzir meu último disco dedicado às crianças. Queria dedicar um disco para crianças. Porque as pessoas falam, não, tuas músicas... Cara, as crianças são apaixonadas pela minha música, cara. O que eu recebo de vídeo de crianças, né? Teve um agora que eu recebi que a menina estava cantando Casas da Banha. Tchá, tchá, tchá. E o pai queria desligar e ela chorava. Não desliga não, deixa... Ela queria cantar, ela chorava. Não, eu quero ouvir, entendeu, cara? E eu achei isso fabuloso, sabe? Porque eu não penso... Quando eu faço música, eu não penso em criança, né? Mas existe uma identificação natural, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, eu vou fazer um disco dedicado às crianças, não vou falar os palavrões que às vezes, né, evidentemente, né, vou ter um respeito por isso. Mas assim, a minha vontade é terminar minha carreira no mundo da infância, sabe? E aí aposentar e curtir a vida. Porque aí eu acho que eu vou fazer meu último disco, que acho que eu estou quase morrendo mesmo, né? Então, que idade está já? Eu estou com 66. Mesmo não. Tem que ter uma vida longa pela frente. E até essa aqui, o Gustavo Carlos, parceiro também,
do canal, perguntou churrasco ou sushi. Eu dei já um conselho, não é? Eu nem ganho pra isso. Mas ele tava perguntando onde é que come carne. Foi em Porto Alegre e a Giovanazzi. Sou apaixonado por carne. Agora, não pensa você, não adoro sushi também. É? Não, tem isso não. Adoro sushi, agora adoro carne. Tem a música, né, Matadouro das Almas, que é uma música muito interessante do início da minha carreira e que eu falo quanta saudade dos antigos açougueiros, né? Os antigos açougueiros, que a gente ia no açougue, né? Pedia meio quilo de chã de dentro, né? Meio quilo de alcatra, né? E aí o cara pegava aquela facão, cortava lá a carne, né? O açougue está em decadência, né? O cheiro aquele de carne, da entrada. O açougue está em decadência. E nessa música eu falo, é isso, eu canto essa música, a nostalgia que eu tenho pelos antigos açougueiros. O Herto perguntou qual foi o tema do teu TCC. Saúde. Filosofia pós-estruturalista, ligado a um filósofo francês chamado Gilles Deleuze, né? Em que ele fala sobre o barroco, né? E toda a música experimental, como Boulez, né? Como Satie, né? Como Stockhausen, né? Então ele é um filósofo que as pessoas não lembram, mas eu sempre gosto de lembrar. Ele é um cara que falou muito sobre música, ele refletiu muito sobre música, né? O campo teórico dele sobre música. Ele tem belos textos sobre música. O meu trabalho foi sobre o barroco e que fala muito da música contemporânea, da música serialista, vamos dizer assim, dodecafônica, né? Uhum. Lucas 23, Gabriel, perguntou quando tu vai para Minas Gerais, São Paulo, tem planos? Tenho ido, cara. Fui agora em Belo Horizonte. Foi agora em BH? Fiz um show espetacular em Belo Horizonte. É? Maravilhoso. Sempre casa cheia agora. Sempre. Graças a Deus. Que espetáculo, coisa boa. Ah, sempre tem aquelas brincadeiras aqui, o Léo tá tu perguntando quantas vezes você deu o arroba, mas todo mundo já está cansado de ouvir essa história. Eu sempre digo isso. Quando as pessoas falam, quantas vezes? Foram 3 vezes, mas não sou homossexual. Aí, eu vejo essas brincadeirinhas, né? Aí eu vou dar uma pesquisada no perfil do sujeito. Eu gosto de fazer isso. Cara, tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. Bolsonarista é assim, cara. É tudo dentro do armário, cara. Entendeu? Esse pessoal do MBL, esse tal de Duval, você vê o cara falando, porra, esse cara falando, esse pessoal Renan, tudo esse pessoal do MBL, pessoal ruim pra caralho, né, cara? Porque eu venho do Ulisses Guimarães, eu venho do Tancredo Neves, eu venho do Mário Covas, eu venho do Leonel Brizola, eu venho do Lula. Aí você vê essa turma aparecendo, Duval, aquele japonês, Kim Kataguiri, eu falei, que nojo. Foi o esgoto que foi levantado e eles vieram do esgoto, né, cara? Esse Duval, a maneira dele falar, que coisa escrota esse Duval, né, cara? É muito escroto esse pessoal. Esse MBL tem que levar na cabeça mesmo, cara. E tu acompanha essas notícias, tu assiste a TV convencional ainda ou tu migrou para o consumo só de internet, streaming? Eu sou uma pessoa que vim da televisão. Minha geração é televisiva. Agora, migrei para a internet. Agora, até hoje, em função do vício, eu vejo muita televisão. Vejo muita televisão, cara, entendeu? Adoro ficar assim, ó, mudando de canal, entendeu? Adoro, entendeu? Vejo muita televisão. Agora, a internet realmente está tomando cada vez mais o tempo, né? A televisão está entrando num processo de decadência, né? Não tem jeito. Mas, por outro lado, hoje é feito, né, a televisão de uma forma distinta. Isso aqui não deixa de ser uma televisão, né? Pode ser muito bem assistido numa televisão. A gente tem ideia de fazer um talk show que acaba sendo uma outra... Mas quando eu falo televisão, é diferente. O convencional, sim. O datado. Por exemplo, as entrevistas do Bial na Globo é televisão. É diferente. O flow é diferente. Tá me entendendo? É diferente. Tem a liberdade, tem o tempo, tem a... Por mais que você veja na televisão, a estrutura é diferente, né?
E outra coisa que tu sempre comenta, mas que a gente também não pode deixar de pontuar, que eu acho engraçado até o termo sobre a hora do desperdício, né? Que é aquele fim de noite, onde tu já fez o que tinha que fazer, estudou, trabalhou, ou enfim. E aí é algo que te acompanha ainda. Tem um filósofo francês que eu gosto muito, Georges Bataille, né? E ele fala justamente isso, né? Que é o gasto. Eu tenho uma música chamada Desperdício, né? Desperdício de luz, desperdício de água, desperdício de sonhos, desperdício de lágrimas, desperdício de tudo, desperdício de tudo. O desperdício é isso, é a hora gasta. Você não está produzindo, né? Porque a filosofia capitalista é isso, né? Você vai produzir para obter lucro, não é? Tem um pé aqui, tem outro pé ali. Você está produzindo, está investindo para ter o lucro, né? O desperdício é uma outra filosofia. Não é a filosofia da produção. Você está me entendendo? Porque a filosofia da produção é isso. Você vai produzir para ganhar mais, produzir para ganhar mais. E a hora do desperdício é a hora do gasto. Você não vai ganhar nada. Você quer gastar energia apenas. Você não quer investir em nada. Sacou, cara? Então é isso. O desperdício é isso. É da punheta, né? É dos espermatozoides, né? É isso, né? Tudo isso, entendeu? É falar bobagem, é falar assim, você não vai ganhar nada com isso, depois você vai esquecer tudo. Isso, é a hora do gasto. O desperdício é a hora do gasto, né? E o ser humano precisa disso. As grandes festas, né? As festas primitivas, antigamente, era isso. Era energia, é gasto, é produção de gasto, é gasto. Você não está na perspectiva capitalista de produzir para investir para ganhar lá na frente. Não, você apenas está gastando. A filosofia das festas, das celebrações, é justamente isso. É a hora do desperdício, desperdiçar, gastar. E nós temos, Rogério, aqui é um podcast mais curto, que eu gosto de que o pessoal fique com aquela sensação de um futuro reencontro, né? Então, daqui a 1, 2 anos, que tu retorne, fazer mais um show, daqui a pouco até esse já com conteúdo infantil, né? A gente possa rememorar isso aqui, falar sobre esse período que passou, mas antes de que tu se despeça e que que a gente dê o tchau para quem nos acompanhou até agora, a gente tem um quadro que se chama Olha Isso. Nós somos o Olha os Papo e nós temos o quadro Olha Isso. O que é o Olha Isso? É uma reflexão. Eu provoco a pessoa que está aqui conosco a pensar sobre o momento que tu não estiver mais aqui, sobre a morte, sobre o período que tu passar deste plano, não importa também na crença que tu tens aqui, e eu peço que a pessoa comente ou fale o que ela quer que permaneça de si, seja um legado, seja um pensamento, sejam experiências de pessoas que consumiram o teu conteúdo ou passaram pela tua vida. O que tu espera que as pessoas... Olha o Rogério Skyler deitado ali no caixão, estendido, com pessoas na volta chorando. O que tu quer que eles lembrem de ti? Caralho, essa foi a única pergunta, nunca me fizeram essa pergunta. Tô pensando aqui, eu no caixão, as pessoas ali embora. Porque está falando da morte, né? Porque a morte, né? A morte para mim é o tema mais importante da vida, né? A morte é o tema mais importante da filosofia da vida. A morte é a coisa mais importante que existe, né, cara? E por que eu valorizo tanto a morte, né? Eu valorizo a morte justamente porque na morte você vai se desapegar de si mesmo. Acabou. Teus pensamentos, o que você acredita, o que a cultura colocou na tua cabeça, né? Tudo isso na morte você vai se desapegar. Você vai sair de si. Na morte você sai de si. Agora, a morte não é a morte, né?
Porque existem os átomos, existem as moléculas, existe, né? Então não existe um repouso. É por isso que eu falo tanto no filósofo francês Georges Bataille. Não existe o repouso. Né? Após a morte, você está em outros movimentos de moléculas, de células. Né? Você simplesmente saiu de si. Você tem que ter a liberdade de poder fugir, de sair de si. Né? O problema nosso, da nossa consciência, do pensamento racionalista, do Hegel, é que a gente é muito apegado a si mesmo, a gente é muito narcisista, sacou, cara? Então é isso. O grande legado da morte, a grande lição da morte é o seguinte, cara, tu vai cair fora, você vai sair fora de si, você vai para as moléculas, as forças estão em movimento. Não é repouso, não estou falando de repouso, não, muito pelo contrário. Debaixo da terra os vermes estão te comendo, você está desaparecendo, você está em movimento, as forças estão livres, são forças cósmicas, entendeu, cara? E ela não te assusta, a morte? Não, eu acho que tem que... assusta porque a gente é muito apegado a si mesmo, né? Esse que é o problema, a gente vai desaparecer, cara. A gente tem que fugir, tem que ser mais livre, tem que sair da nossa consciência, da nossa cabeça. A gente é muito preso às nossas bolhas, às nossas ideologias. Vai embora, cara. A gente vai virar célula, molécula, entendeu, cara? Sempre em movimento, nunca repouso, sempre em movimento. Essa que é a história, cara. Perfeito, perfeito. Então, com esse papo cósmico e que, como os nossos corpos nunca será extinto, porque é uma conversa que permanecerá para todo sempre. É verdade. Encerramos mais um Olhos Papo. Skylab, sem palavras para te agradecer a ter vindo aqui conosco, a tirar um momento. Chegou ontem de noite, gravou com o Arthur Gubert e com o Cosma, grandes parceiros nossos que já gravaram com a gente aqui também. Foi pro hotel, não deu tempo de descansar, tá aqui com a gente de novo, tem mais conteúdo para gravar de noite, tem show amanhã. E é muito, muito bacana ver que a tua energia de estar circulando, de estar aberto à troca de ideia, conhecer pessoas novas, culturas novas. Então, só agradecer a tua presença aqui. E o maior barato de tudo, eu já fiz milhões de entrevistas na vida, né? Sim. E as pessoas falam assim, Rogério, às vezes é repetitivo, fala a mesma coisa. Não é. Cada entrevista tem a sua singularidade. Cada entrevista tem a sua singularidade. Certamente eu falei coisas aqui que eu nunca falei em entrevista nenhuma. É, espetáculo. Então isso é que é o maior barato. Cada entrevista tem a sua singularidade. Entendeu? Perfeito. E com esta conversa singular, encerramos mais uma edição do nosso podcast Olhos Papo. E o que eu sempre falo para as pessoas é quem esteve conosco até aqui não tem desculpa, se inscreve no nosso canal que é de graça e informa o YouTube, informa o algoritmo que o nosso conteúdo é relevante, que a gente pode continuar insistindo e acreditando nesse projeto 100% independente. Então, obrigado ao nosso querido Rocket Club, esse ambiente que o Rogério gostou bastante de circular. Na rua ninguém imagina, né, Rogério, quão grande é esse espaço, quão bacana ele é. Muito bonito. É, muito bonito. Então, agradecer também ao Galeto Marquês, vamos sair daqui para almoçar lá, agradecer a La Máfia Barbearia, que eu repito, tem o cupom de desconto de 15%, que é super legal, isso demonstra que eles estão acreditando na gente e acreditando no nosso público. Então vai ali, corta o cabelo, corta a barba, tem um descontinho bacana, vai ser super bem tratado. E nós falamos alguns momentos também sobre ajudar o próximo e a gente tem uma campanha novamente esse ano, que é a campanha do agasalho. Aqui no Sul faz muito frio no inverno, né? E a gente acaba se reunindo com todos os nossos parceiros, aqui no Rocket, na barbearia e também no Galeto. A gente bota uma coleta, então o pessoal tem... Aqui a gente costuma ter uma rotação grande de calçados, de agasalhos, de toucas, de cachecóis, são todas muito úteis e muita gente passando necessidade. A gente faz esse serviço que não é nada mais que a nossa obrigação. Então, circulando num desses lugares, traz uma blusa, traz uma calça, alguma coisa que certamente será útil para outras pessoas e acaba sendo também um fortalecedor do nosso conteúdo, porque a gente faz isso para o público, né? E o público, eu acho que
pode também interagir dessa forma com a gente, ajudar a gente e, por consequência, o próximo. Então, vem aqui, faz a doação, tem uns recipientes aqui recebendo esses agasalhos, isso é super importante para ajudar o próximo, para que a gente faça um pouquinho da vida dos outros tão confortável quanto a nossa, que é um privilégio. Então, vocês sabem, nossos vídeos sempre a partir das 20 horas tem vídeo novo no nosso canal, nas segundas-feiras, mas obviamente tu escuta e assiste no horário que tu bem quiser, e essa é a parte mais bacana da internet. Até a semana que vem ou até daqui a pouco se tu tá assistindo e maratonando o nosso conteúdo. Um beijo, um abraço, valeu!